como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar sequência aqui às nossas atividades, aos nossos estudos. Nós estamos falando aí nessa unidade a respeito de notícia e reportagem. E nós sabemos que esses gêneros textuais, eles são compostos de muitas informações, coisas que facilitam o entendimento e que comprovam a veracidade das informações que estão sendo transmitidas. Essas informações, elas vêm a partir de pesquisas, a partir de levantamentos de dados, e esses dados são obtidos a partir de diversos critérios, de diversas ferramentas, para poder validar essas informações e demonstrá-las da forma mais objetiva possível, já que esses gêneros textuais prezam muito pela objetividade. Então, as informações precisam estar da forma mais clara e objetiva, de fácil entendimento para o público leitor. Por isso nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito de tabelas e gráficos. As tabelas e os gráficos são amplamente utilizados, especialmente nas reportagens, para poder transformar esses dados de pesquisas em informações objetivas e de fácil compreensão para o leitor. Eu quero que você acompanhe comigo aí no seu livro didático, na página 24, para que você possa compreender um pouquinho dessa estrutura das tabelas e dos gráficos, que são elementos que trabalham não só com a informação verbal, mas também com a visual. Trabalha um pouquinho utilizando o nosso sentido da visão para tornar essas informações de mais fácil interpretação e assimilação por parte do leitor, ok? Aqui na página 24, nós temos um quadrinho aí, na seção de prática de escrita, lá no finalzinho da página, que traz alguns dados a respeito do número de refugiados. Diz assim, olha, os refugiados reconhecidos em 2016 são em maior parte da Síria, 326, República Democrática do Congo, 189, Paquistão, 98, Palestina, 57 e Angola, 26. A partir desses dados, eu quero que você construa uma tabela. Como é que nós vamos fazer isso? A tabela já está, na verdade, construída aí no seu livro didático, na página 25. Qual é o título dessa tabela? Toda tabela precisa ter um título, porque a tabela é um tipo de texto. Esse texto precisa receber um título para que o leitor saiba do que será tratado naqueles registros, qual é o assunto que está registrado ali. Então, qual é o título que nós podemos dar para essa nossa tabela? De que nós estamos falando aí? Nós estamos falando sobre os refugiados. O início do texto lá nos dá uma dica de que esses refugiados são reconhecidos. Reconhecidos onde? No Brasil. Esse texto que nós estamos lendo aí é um trechinho da reportagem que nós lemos anteriormente. Então, os refugiados reconhecidos no Brasil. Nós podemos dar esse título, então, para essa nossa tabela. Quando é que esses dados foram levantados? Olha lá de quando que é a reportagem. Ela é do ano de 2016, então nós vamos levantar dados específicos que tratam dos refugiados reconhecidos no Brasil no ano de 2016. Aí nós temos a Síria, República Democrática do Congo, Paquistão, Palestina e Angola. Quais são os números relativos a cada um desses países? Está no seu texto aí, você vai apenas transcrever para a sua tabela. Quantos são na Síria? 326, República do Congo, 189, Paquistão 98, Palestina 57 e Angola 26. Ok? Feita aí a nossa tabela, a questão número 2 diz assim: observe agora um gráfico de barras, construído com as mesmas informações do parágrafo e da tabela. Aplique ao gráfico o mesmo título da tabela. Então, o gráfico trata do mesmo assunto da tabela, traz os mesmos dados da tabela, então nós vamos usar o mesmo título que nós usamos na tabela. Escreva aí em cima do gráfico, então, refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. O que esse gráfico apresenta? Qual é a ideia do gráfico? Do lado aí tem a explicação do que é o gráfico. O formato do gráfico pode variar de acordo com o tipo da informação. O gráfico de barras, por exemplo, é adequado para comparar dados quantitativos, em que a barra mais longa indica maior quantidade. Então o gráfico vai trazer uma representação visual daquilo que a tabela representou através dos algarismos, com dados numéricos.
ele representa visualmente. O gráfico é isso, ele vai fazer com que um desenho seja produzido a partir dos números levantados. É por isso que normalmente quando se vai produzir um gráfico, primeiramente a gente produz uma tabela. Aí você organiza essa tabela conforme o foco da informação que você quer dar e transforma isso depois num elemento visual para informar melhor o seu leitor e a partir da sua visão ele possa rapidamente identificar quais são os dados maiores e os dados menores. O gráfico de barras é muito prático de ser utilizado com esse tipo de dados que nós temos aqui, que representam quantidades. Então nós temos aí, ó, no gráfico, observe aí na nossa imagem, abaixo das barras estão os nomes dos países e na coluna à esquerda das barras nós temos os números de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, 150 a 200, então eles estão aí de 50 em 50, isso representa a quantidade de pessoas, porque é isso que nós queremos demonstrar, a quantidade de refugiados que foram reconhecidos no Brasil em 2016. Então aí na coluna da esquerda tem a quantidade de pessoas de 50 em 50. E a barra ela vai se estender até uma altura aproximada daquele número que foi revelado lá na tabela. Por exemplo, a Síria. A Síria tem o número 326. Então eu vou colocar a barra a partir do 300, um pouquinho para cima. Eu vou fazer uma média de onde está localizado o 326, está mais ou menos no meio do caminho entre o 300 e o 350. Então a gente trabalha com essa média. Percebam que o gráfico, esse gráfico de barras, ele não traz o número exato. Ele faz apenas uma aproximação visual dessas informações que foram dados exatos na tabela que foi construída anteriormente. A questão número 2, letra A, traz a seguinte pergunta: o que a tabela e o gráfico têm em comum? Eles falam do mesmo assunto, trazem as mesmas informações. Isso é comum nesses dois elementos. Escreva isso aí. Na letra B, quanto à visualização das informações, qual a vantagem do gráfico em comparação com a tabela? A vantagem do gráfico é que você não precisa calcular nem prestar atenção nos números. Pela altura da barra você sabe qual é o país que trouxe mais refugiados, qual que trouxe menos. Só visualmente, então a gente identifica muito mais rápido. Não precisa nem fazer a leitura inteira da tabela, né? A tabela eu preciso ler todos e comparar. O gráfico não. Para eu saber qual foi o país que trouxe mais número de refugiados para o Brasil, eu olho qual é a coluna maior, qual é a da Síria. Qual é o menor? É o Angola, ok? E na letra C, qual é a desvantagem do gráfico? A desvantagem é que ele não apresenta o número específico. Então, se eu precisar de dados específicos, esse meu gráfico aí, por exemplo, como ele tem um número de 50 em 50, é a proporção que ele é construído, eu não consigo apontar só pela leitura do gráfico, por exemplo, que são 326 pessoas na Síria. Eu sei que é mais de 300 e menos de 350, mas eu não sei exatamente que são 326. Então essa é a desvantagem, ele não apresenta os números exatos. Na letra D, diz assim: explique como as tabelas podem auxiliar na construção do gráfico. Eu disse para vocês que normalmente a gente constrói uma tabela antes. Por que a tabela nos auxilia? Ela nos ajuda a organizar as informações, a colocar as informações bem organizadas da forma mais clara possível, para que aqueles dados sejam transformados no desenho que é o gráfico. Então, a título de organização, as tabelas são muito úteis. Uma coisa importante quando você vai construir uma tabela, por exemplo, é fazer com que a tabela seja construída utilizando uma hierarquia, seja do menor para o maior, do maior para o menor, não importa, mas que seja construída de uma forma organizada, crescente ou decrescente. Não coloque os dados embaralhados, não, porque senão eles dificultam também a interpretação da tabela. Aí é importante observar qual é o foco da informação. Tem tabelas que são organizadas em ordem alfabética, tem tabelas que são organizadas focadas no resultado
da pesquisa, na ordem numérica das coisas, ou decrescente ou crescente, depende da informação que se quer passar. Nesse caso aqui, as informações baseadas no número de refugiados, e é o que nós queríamos ressaltar, elas foram organizadas do maior para o menor lá na tabela. Isso facilita a criação do gráfico, que é feito num programa digital. Então o programa, ele interpreta esses dados da tabela e automaticamente ele cria os dados do nosso gráfico. E aí as questões que vêm na sequência, elas dizem respeito ao conteúdo do gráfico. Letra E, qual é o objetivo desse gráfico? O objetivo do gráfico é o mesmo objetivo da tabela. Identificar o número de refugiados que foram recebidos no Brasil e quais os países trouxeram mais pessoas ou menos pessoas para o Brasil em 2016. Virando aí na página 26, diz assim: qual é o país de procedência do maior grupo de refugiados que foram reconhecidos no Brasil? É quem? Olha lá. Quem é o país que trouxe mais refugiados reconhecidos no Brasil em 2016? É só você ler os números. Letra G, qual é a procedência do grupo com o menor número de refugiados reconhecidos? É só você olhar lá no gráfico também qual é o grupo que tem o menor número de refugiados reconhecidos no Brasil. Agora, na questão número 3, é uma questão de reescrita. Você vai reescrever o parágrafo da notícia em que esses dados são apresentados, dando destaque para as informações de maior e menor número de reconhecimento dos refugiados. Como é que você vai fazer isso? Quando você for escrever a respeito do o país que tem o maior número de refugiados reconhecidos no Brasil, você vai colocar isso em ênfase, fazer essa citação. Por exemplo, que país é esse que tem o maior número? É a Síria. Então você vai dizer: a Síria é o país com o maior número de refugiados reconhecidos em 2016. Foram 326. Angola já teve 26 reconhecimentos. Ok? A Síria é o que tem maior, Angola é o que tem menor. Pronto, você já deu destaque para os dois. Agora cite os outros países. Os outros são, fale aí a lista de nomes, né? República do Congo, 189, Paquistão, 98 e Palestina, 57. Ponto. Você dá destaque para aqueles que você quer colocar mais em ênfase. Estão compreendendo aí, pessoal, a construção da tabela, a construção do gráfico, como que ela se estrutura? Eu quero experimentar isso com vocês e nós vamos construir uma pesquisa. A partir da pesquisa nós vamos construir uma tabela e a partir da tabela nós vamos construir um gráfico. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou exemplificar para você e depois eu vou passar a tarefa que você vai fazer em casa. Agora você vai construir junto comigo aqui essa tabela, ok? Pessoal, vejam bem. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Para a gente pensar como construir uma tabela, como construir um gráfico a partir de dados simples. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui sobre vendas de flores no Dia das Mães. Vamos supor, fiz uma simulação, vamos supor que eu tenha uma rede de floriculturas e eu quero fazer um levantamento quais foram os tipos de flores, os arranjos de flores mais vendidos no último Dia das Mães que passou recentemente. Então eu vou fazer essa pesquisa para salvar esses dados para os meus próximos eventos, as próximas datas festivas. Então o que nós construímos aqui? Eu fiz uma tabela. A minha tabela eu dei o nome de quantidade de flores vendidas. Lembrando que essas flores são arranjos de flores, né? Como aqui estava um pouco meu espaço, eu não escrevi arranjos de flores. Mas é o que eu quero retratar. Quantidade de arranjos de flores vendidas. E eu coloquei aqui os dados que eu imaginei nas minhas vendas, na minha simulação. Rosas vermelhas, os arranjos de rosas vermelhas foram 1.850. Orquídeas, foram 980 arranjos de orquídeas. Copos de leite, foram 412 arranjos com copos de leite. Violetas, foram 397 arranjos com violetas. E crisântemo, foram 121 arranjos com crisântemo. Essas são as flores mais as campeões de venda no meu último Dia das Mães. A partir desses dados da tabela, que eu coloquei com o título, em ordem decrescente, do maior para o menor, poderia ter feito o contrário, do menor para o maior, o importante é que a tabela esteja organizada. Eu criei um gráfico.
O nosso gráfico aqui, ele vai representar essa venda. Então aqui em cima, ó, não posso me esquecer, eu já tinha me esquecido de colocar o título, que é o mesmo título da minha tabela. Repete o título lá. E eu vou criar as mesmas informações, eu vou criar uma representação visual para essas mesmas informações. Eu tenho aqui embaixo o nome das flores na sequência, ó, rosas, orquídeas, copos de leite, violetas, crisântemos, na mesma sequência da organização que eu tinha feito aqui. Posso fazer tudo misturado? Pode, mas o mais correto, o mais fácil de visualização é se a gente já colocar nessa ordem organizada por causa da disposição das colunas. Essa organização visual fica mais legal, fica mais fácil de ser interpretada. Então aqui do maior para o menor, as minhas rosas vermelhas que eram 1850 vão estar nessa barra aqui, as rosas, olha, acima de 1500, porque eu não tinha espaço suficiente para colocar uma barra tão alta, o meu dado aqui foi muito alto. As orquídeas 980, então eu peguei as orquídeas aqui, ó, mais ou menos pertinho do 1000. Os copos de leite são 412, então eu coloquei um pouquinho acima aqui do 400, ó, percebam que a linha do 400 está aqui, então bem pouquinho acima do 400. As violetas são 397, então vai ficar um pouquinho abaixo do 400, eu tentei representar aqui o mais próximo possível, um pouquinho abaixo. E os crisântemos são 121, então eu tentei colocar o crisântemo aqui um pouquinho acima do meu número 100. Só fiz isso aqui para vocês verem como é muito simples fazer. Vocês vão criar para mim uma tabela a partir de uma pesquisa que eu vou propor a vocês e vocês vão criar um gráfico a partir dessa tabela, de uma forma bem simples, ok? Vamos ver como é que isso vai ficar? Vou dar um tema bem legal para vocês pesquisarem. Olha aqui, observe o que é que você vai produzir para nós. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o tempo de vida dos animais domésticos. Vão produzir essas anotações no caderno de vocês, tá bom? Pode ser no caderno de português mesmo. Tempo de vida dos animais domésticos. Aí você vai construir uma tabela igual a essa. Olha os animais domésticos que eu sugeri para vocês. Cavalo, cachorro, galinha, periquito, hamster, gato. Vocês vão pesquisar quantos anos em média vivem esses animais. Talvez nós não tenhamos números específicos, mas a gente tem uma média de sobrevivência desses animais. São animais que podem ser domesticados, que a gente pode ter no quintal de casa. Se você quiser sugerir outros, além desses, acrescentar aqui na sua tabela, pode acrescentar. Lembra que quanto mais animais você colocar, mais colunas o seu gráfico vai ter. Então não empolgue muito não. Mas pode acrescentar aqui, de repente o seu bichinho não está aqui na lista, pode pesquisar qual é o tempo de vida dele e acrescenta aqui na nossa tabela. Aqui você vai colocar os dados numéricos, qual é a expectativa de vida deles. Aqui em cima você vai colocar o título da sua tabela, da sua pesquisa. O título pode ser tempo de vida dos animais domésticos? Pode, ou pode ser outro que você quiser modificar, pode ficar à vontade. O gráfico você vai construir da mesma maneira, como eu fiz aquele outro. Você vai fazer uma coluna com os dados, aí você vai criar esses números aqui, dependendo dos números que você vai levantar aqui. Você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ou você pode colocar de 2 em 2, ou de 5 em 5, de forma que você vai abranger do menor até o maior, ou vice-versa, né? A sua tabela vai estar nessa ordem aqui? Não, a sua tabela vai ser construída conforme os resultados dos números. Então, qual desses aqui é o que vive mais? O que vive mais é o que vai vir no topo da tabela. Aqui eu coloquei o cavalo, mas eu não sei se é o cavalo que vive mais tempo. Você vai colocar no topo que vive mais tempo. E a sua tabela aqui, o seu gráfico, a coluna do gráfico, você vai estabelecer conforme o menor e o maior número que você tiver de colocar. Ok? E aí você dá os intervalos, os espaços que forem necessários. Aqui na linha do gráfico, você vai colocar o nome do bichinho, tá? Coloque lá o cavalo, o cão,
a galinha e assim sucessivamente, tá? Você coloca todos os nomes aqui e construa as colunas dependendo da expectativa de vida de cada bichinho. Ok? É só isso que vocês vão fazer. Vão se divertir aí pesquisando a respeito desses bichinhos legais. Construam pra mim uma tabela e um gráfico. Se precisar de algum auxílio, é só me chamar. Vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Até mais!